Olá, bom, segunda-feira, 9 de junho de 2025, e esta é a nossa primeira edição do dia. Hoje, a gente vai explorar um tópico que, olha, tem gerado muito barulho online, a tal da dieta carnívora. A gente recebeu bastante material descrevendo essa tendência, sabe? A ideia é comer, basicamente só produtos de origem animal, carne, ovos, às vezes alguns laticínios. Isso ganhou força com influenciadores, muitos relatos pessoais também. Só que, esses mesmos materiais que chegaram pra gente mostram uma preocupação bem séria, vinda dos especialistas. Então, nesta edição, a gente vai tentar entender o que esses documentos dizem sobre a validade e, claro, os riscos disso tudo. Olha, o ponto central que salta aos olhos em quase todo o material é a falta de um respaldo científico formal, sabe? Assim, nenhuma organização de saúde de peso, tipo a OMS, ou mesmo o nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil, nem as sociedades de nutrição mais conhecidas, elas não recomendam, não validam a dieta carnívora como um padrão alimentar saudável, de jeito nenhum. E essa ausência de validação não é à toa, imagino. Não mesmo. Reflete, na verdade, preocupações bem fundamentadas sobre o equilíbrio nutricional, ou melhor, a falta dele, Os materiais indicam que você excluir grupos alimentares inteiros, isso compromete demais a ingestão de nutrientes que são essenciais. Exato. E aí que fica interessante. Li em alguns desses documentos sobre estudos, alguns até usando simulações de computador, para ver se dá para conseguir todos os nutrientes só com carne e ovo. O que eles mostraram? Isso, exatamente. Essas simulações que basicamente, calculam o que você consegue de nutrientes seguindo esses planos carnívoros, elas pintam um quadro bem complicado. Os resultados que o pessoal destaca nesses materiais sugerem que, mesmo nos melhores cenários, escolhendo carnes magras, órgãos, ainda assim é muito, muito difícil, talvez impossível, atingir as recomendações diárias de vários micronutrientes. E quais seriam os pontos mais críticos, as deficiências que mais aparecem? Olha, os documentos são bem consistentes nisso. Apontam a falta total de fibras, que são cruciais para a saúde do intestino. E vitamina C, que simplesmente não existe em quantidade relevante em produtos animais. Mas não para por aí. Dependendo muito dos cortes de carne, se inclui órgãos ou não, até minerais como potássio, manganês, algumas vitaminas do complexo B podem ficar perigosamente baixas. E o mais surpreendente, talvez, até cálcio e, dependendo do cenário, até o ferro podem não chegar no ideal. Isso meio que derruba aquela ideia de que, comendo carne tá tudo certo. A conclusão que se repete nos papéis é de inviabilidade nutricional, pelo menos a longo prazo. É um contraste muito forte com o que a gente vê circulando por aí, Esses relatos de bem-estar, de perda de peso rápida. Como é que os materiais que a gente leu lidam com essa diferença? Eles abordam isso de frente. A mensagem é bem clara. Olha, esses relatos pessoais, eles são válidos para quem viveu a experiência, claro. Mas eles não têm o mesmo peso de uma evidência científica, aquela feita com controle, rigor. Os documentos alertam muito que esse bem-estar inicial pode, na verdade, esconder problemas que só vão aparecer mais tarde, a médio e longo prazo. O foco dos especialistas que são citados ali é nos riscos potenciais para os rins, para o coração, para o microbioma intestinal, que podem vir tanto das faltas de nutrientes quanto dos excessos, Muita gordura saturada, muita proteína, depende de como a pessoa faz a dieta. Demos uma introdução nesse fenômeno da dieta carnívora e o ponto principal, acho, foi essa sinalização muito forte nos documentos sobre a falta de base científica e as sérias preocupações nutricionais. Claro que tem muito mais para a gente ver, Os detalhes dos riscos, os argumentos de quem defende, mas por agora faremos um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindos de volta. Nesta parte final, a gente vai mergulhar fundo nas fontes sobre a dieta carnívora, explorando não só os argumentos, mas os discursos por trás, o impacto real na saúde e, claro, a ligação com desinformação online. Esse é um tema de pega fogo, E o que chama logo a atenção é o poder dessas histórias.
dessas narrativas. Que narrativas seriam essas? Ideias como comer como nossos ancestrais, ou então comer como um leão, sabe? Tem um apelo forte, quase mítico. Parece uma volta a algo puro, perdido. Sim, essa ideia de pureza. Mas assim, essa narrativa não bate de frente com o que a ciência da evolução mostra pra gente. Totalmente. Nossa vantagem sempre foi a flexibilidade, né? Conseguir viver bem com dietas bem diferentes. Exato. Reduzir tudo a imitar um predador específico parece que ignora a nossa própria biologia, a nossa adaptação. Exatamente. E aí, quando a gente vai buscar a base científica para essa dieta, as fontes mostram que ela é, surpreendentemente frágil. Frágil como? Faltam estudos? Faltam estudos robustos, de longo prazo, né? Tem um estudo que eles citam muito, por exemplo, mas ele foi baseado em relatos de gente que já seguia a dieta, sabe? Recrutados em grupos online que já eram a favor. Entendi. Os próprios autores admitem lá, tem viés de confirmação, não tem dado clínico objetivo. Isso, assim, tá longe de ser prova científica sólida, né? Quer dizer, a base é mais anedótica de grupo de fã do que pesquisa clínica mesmo, controlada. Isso é inesperado para algo tão falado. E dentro disso tem variações, né? Desde a super radical Lion Diet, só carne vermelha, sal e água, até os que chamam de carnívoros Nutella. Carnívoros Nutella? Como assim? Que incluem, processados, queijos. Mas o ponto comum, né, em todas elas, é a falta de validação científica consistente para usar isso como um padrão alimentar saudável para a vida toda. Ok, então vamos desempacotar os riscos para a saúde que as fontes apontam. Se tira toda a planta, 0 fibras, certo. E aí falta nutriente essencial, vitamina C, K, complexo B, magnésio, potássio. Quais as consequências disso para o corpo? Olha, as consequências são em todo o sistema. Compromete a saúde do intestino, altera a microbiota para pior, e isso aumenta o risco de doença crônica. E tem um paradoxo interessante aí. Qual? Mesmo comendo um monte de carne, tem risco de anemia. Porque falta, por exemplo, a vitamina C, que é chave para absorver o ferro, que está na própria carne. Nossa, que coisa. E além do que falta, tem o que sobra, né? O excesso. O que as fontes falam de gordura saturada e colesterol. Esse é um ponto crítico. O consumo gigante de gordura saturada pode, assim, sobrecarregar o corpo. As fontes citam casos de chantelasma. O que é isso? É um acúmulo de gordura que fica visível, tipo nas pálpebras, e níveis de colesterol que podem passar de 1.000 miligramas decilitro. Para ter uma ideia, o ideal é abaixo de 200 miligramas decilitro. 1.000, mais de 5 vezes o limite ideal. É um sinal bem vermelho, né? Com certeza. E os especialistas que foram consultados por fontes como a Folha, a CNN Brasil, eles também alertam. Risco aumentado de doença renal, cardiovascular, até certos tipos de câncer. E a microbiota intestinal que você mencionou antes? Pois é, não dá para esquecer. Uma dieta tão restrita pode acabar com a diversidade das bactérias boas do intestino, sabe? Isso favorece um estado de inflamação crônica, que por sua vez está ligado a um monte de problema, incluindo doença autoimune. Entendi. Mas e aquela sensação de bem-estar, de clareza mental que algumas pessoas que seguem a dieta relatam? Parece contraditório com tanto risco. Aqui a gente entra num ponto fascinante e, assim, potencialmente perigoso. A dieta força o corpo a entrar em cetose. Certo. E esse estado metabólico pode mexer com neurotransmissores tipo o GABA, que dá uma sensação de calma. O problema é que essa percepção, esse sentir-se bem, pode estar mascarando o estresse metabólico real, os desequilíbrios nutricionais. É quase uma armadilha bioquímica, sabe? Entendi. Então, sentir-se bem não é a mesma coisa que estar metabolicamente bem. Isso leva a gente para o impacto social disso tudo, né? Ainda mais hoje com tanta desinformação viralizando. Exato. Popularizar dietas extremas, sem base científica forte, é um risco para a saúde pública. Promover regimes que vão contra o básico da nutrição pode agravar doenças, claro, mas também pode fomentar transtorno alimentar, reforçar uma visão meio doentia da comida, da saúde. A narrativa simples acaba ganhando da complexidade da ciência.
Então, resumindo, qual é o consenso científico final que essas fontes todas mostram? Olha, o consenso é bem claro e unânime nas fontes confiáveis. A dieta carnívora não é reconhecida como um padrão alimentar saudável ou sustentável a longo prazo. Profissionais de saúde, organizações como Provege, Tua Saúde, Hartford Healthcare, todos falam a mesma coisa. E qual é a recomendação deles? Se for para usar, teria que ser por um tempo muito, muito limitado, com uma justificativa clínica muito específica e, claro, acompanhamento profissional super rigoroso. Mas, na prática, os riscos superam demais qualquer benefício hipotético que não foi comprovado. Fica muito claro, então, a importância de reforçar o que a ciência da nutrição já sabe e recomenda, né? Diversidade na alimentação, equilíbrio, o respeito aos guias baseados em evidência, como o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, a variedade no prato é chave. Sem dúvida alguma. E talvez a reflexão final que essas fontes provocam na gente é: por quê, né? Numa época com tanto acesso à informação boa, validada, o que leva tanta gente a buscar soluções nutricionais tão radicais e a rejeitar a diversidade alimentar que, biologicamente, define a gente, fortalece a gente? É uma ótima pergunta. Fica essa questão sobre o fascínio pelas narrativas simples no meio de tanta complexidade, né? Exatamente. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise profunda aqui no podcast. Obrigada pela companhia e pelas ideias. Eu que agradeço. Sempre bom discutir esses temas. E para quem nos ouve, um lembrete carinhoso. O podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Continue com a gente. Até a próxima!